Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, então hoje eu queria continuar um pouco esse assunto, que é a minha obsessão dos últimos tempos, a breve obsessão dos últimos tempos, que é a neuropsicanálise e esses afetos básicos que a gente tem. A gente e os primatas todos, e os mamíferos todos e tal. E aí, como é que isso pode servir? Não que isso seja determinante necessariamente da nossa vida, não é isso. Não que a gente então, é por isso, é por aquilo. Mas que eu acho que eles são interessantes para a gente pensar como que a gente simboliza por cima deles, como que a gente transforma eles em situações de relação simbólica, de fantasia e de vivências com linguagem, com tudo que envolve a linguagem da gente, mas que tem a ver com eles, em certo sentido, que parte deles, que é legal a gente saber que isso existe, que é bom a gente saber que isso existe para a gente aprender mais coisas sobre a gente. Esse é meu ponto, e acho que eles servem como ferramenta para bastante coisa. Bom, mas então eu queria falar de um deles, são 7, já falei, né? São 7 sistemas, eu falei ontem, expliquei ontem no vídeo de ontem. E aí eu queria ir meio que falando, assim, ontem eu falei de algumas situações da raiva e tal, essa ideia do attachment, que é o apego, de se sentir acolhido, né? E do estresse, do desacolhimento, né? Da quebra, da ruptura, que vem o pânico, que vem daí e tal. Então, falei um pouco desses sistemas, eu vou voltar a isso depois, quando for falar de depressão e tal, depressão ansiosa especialmente. Mas tem um sistema que eu queria deixar por último, mas que eu vou falar hoje já, que é o do brincar, né? Que é o sistema que lá é da brincadeira social, o brincar e tal. Que eu acho super interessante que isso esteja em todos os mamíferos, pensar que todos os mamíferos brincam. Eu acho maravilhoso pensar isso, que todos têm que brincar, que cumpre uma função, porque se está em todos nós, assim, todos nós mamíferos, e tem 300 milhões de anos de vida, de evolução, é porque cumpre uma função, ou várias funções. O interessante dessas coisas é que elas não precisam cumprir uma função só. Elas podem cumprir várias funções. Eu acho maravilhoso pensar essa ideia na evolução evolutiva, assim, de que quando uma coisa acontece e ela tem mais de uma função, melhor ainda, assim, ela pode ficar lá porque, como o sonho, por exemplo, que aparentemente tem várias funções, o sonho. Ele cumpre várias coisas, ele preenche várias caixinhas assim da história. Então é muito legal pensar que as coisas não têm uma explicação só, mesmo, nem cientificamente elas têm uma explicação só. Elas podem ter várias causas nesse sentido. Mas vamos falar do brincar hoje. Aconteceu uma história com o Martim ontem que eu queria contar e que eu acho que serve pra gente também abrir várias coisas e falar, tá, cara, olha que coisa interessante. Então, para que pode servir o brincar na vida? A necessidade de brincar. Então vamos falar um pouco disso, tá bom? Eu vou contar a história do Martim e aí a gente vai abrindo as possibilidades do brincar como necessidade na vida. Vamos lá? Então, ontem era domingo, hoje é segunda, e aqui no canal é terça, mas aqui na vida é segunda. E ontem era domingo e eu estava trabalhando, o Martim acordou e ele fica irritado, né, que eu fico trabalhando e tal, e especialmente no dia que não tem escola, porque ele fica meio querendo brincar, e vai fazer 6 anos agora, né? Então a grande questão da vida dele é brincar de coisas, assim, tipo, inventar situações assim, produzir situações, especialmente situações de disputa, de conflito, de coisa, e de duelos e coisas assim, e aventuras e coisas. Não é só duelo, tem a aventura também, o enfrentamento, uma espécie de jornadas, assim, coisas assim que ele adora fazer e que aí eu não consigo fazer, né? Eu não consigo fazer, eu estou trabalhando e quando eu não estou trabalhando eu não tenho o mesmo investimento imaginativo naquela coisa e não me comovo com aquela coisa tanto quanto ele. Então às vezes é difícil, porque aquilo para ele é tudo naquela hora. Para mim tem mais distanciamento, né? Eu acho que quem é pai e mãe vai entender que brincar não é tão simples assim. Para um adulto. Brincar não é tão simples, a gente está muito conectado à realidade e é muito difícil de fazer essas aberturas. Mas, enfim, ontem eu falei, eu estou terminando de trabalhar, quando eu terminar a gente vai lá, a gente termina de limpar a piscina, a gente tem uma piscina que é pequenininha, assim, mas que para ele é uma grande felicidade. Em mim ela bate meio que na minha perna, a água fica no meio da minha perna, mas para ele enfim, é o suficiente para um dia de caos.
E, bom, e aí a gente termina de limpar a piscina e aí a gente vai brincar na piscina. Aí ele falou, então eu quero brincar de Cavaleiros do Zodíaco. Eu quero brincar de Cavaleiros do Zodíaco e eu vou ser a Athena e eu vou ser o Pégaso. Só que ele nunca viu o Cavaleiro do Zodíaco, isso é um detalhe importante. Ele nunca viu o Cavaleiro do Zodíaco porque ele não tem, a gente não deixa ele ver, ele não tem idade pra ver, mas o primo mais velho vê e conta pra ele. Então ele só imagina como é o Cavaleiro do Zodíaco, assim, imagina como é e tem o signo dele e tal, não sei o quê. Então, e aí ele não tem os bonecos, mas ele tem outros bonecos, um Playmobil, um Batman, um outro boneco de um negócio, um submarino e tal, e aí ele vai então construir o Cavaleiro Zodíaco dele, possível. Bom, foi, finalmente terminei de trabalhar, a gente foi limpar a piscina e depois foi brincar. E a gente começou a brincar, e aí ele queria então ser a Athena, e o Cavaleiro de Sagitário e o Cavaleiro de Leão e depois o Cavaleiro de Fênix e aí tal, e aí eu ia ser um Cavaleiro Sombrio porque sempre tem que ter um antagonismo assim na história, quase sempre tem que ter um antagonismo, tem que ter alguma força muito radical que a gente vai enfrentar. E aí, bom, aí brincamos ali, aquela coisa meio que acabou. Eu não estava tão assim investido quanto ele. Tal, lava, inventamos uns golpes lá e coisa, água e tal, acabou. A lava da Fênix na água, aquilo acabou. Bom, aí ele falou, pai, vou pegar outros brinquedos. Que brinquedos você quer que eu pegue lá no quarto? Vou pegar outros brinquedos. Eu falei, traz o submarino. Mas quem mais? Porque tem que ter alguém contra o submarino. É sempre isso, né? E aí eu já posso falar agora, acho que já é legal dizer que, teoricamente, para os mamíferos, esse sistema do play e tal, do brincar, cumpre uma função de estabelecimento de dominância e hierarquia. Sabe, quem é que vai ser o dominante na história? E como é que você vai estabelecer a hierarquia? E hierarquia em todas as nossas estruturas, eu acho que todas, me corrijam aí o pessoal da antropologia, aliás, essa é uma discussão que pode ser super delicada para a antropologia, assim. A gente vai, de modo geral, funcionar por sistemas hierárquicos, né, que podem ser diversos, mas acho que as civilizações, de modo geral, vão estabelecer hierarquias, organizações de poder, né? E a brincadeira parece ser um caminho para testar hierarquias, para testar quem manda em quem na brincadeira, quem manda em quem, né, nesses duelos. Aí você vê os mamíferos brincando, por exemplo, leão brincando, cachorro brincando, os primatas também, mas tem sempre uma coisa de quem fica por cima, quem monta quem, como é que isso vai se estabelecer, né? Então, na brincadeira isso também aparece. E aí uma segunda questão que vai se colocar já adiante, essa mais delicada ainda, eu acho, para o nosso tempo de hoje, no nosso dia de hoje, é o problema do gênero, né? Porque alguns desses sistemas, eles são mais intensos em homens do que em mulheres, ou vice-versa, em mulheres do que em homens. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Porque meio que é ipsis literis, é provado assim, bom, então isso aqui é mais intenso nas mulheres. Tem uma diferença. O ponto existe uma diferença. A gente pode fazer o que a gente quiser com a diferença, mas ela existe. A diferença existe, ela está lá. Não é igual em todo mundo, exatamente igual, mas ela existe como diferença de gênero, biologicamente falando. Existe uma diferença biológica. Então, do cérebro, né? De como o cérebro funciona, de como esses afetos funcionam. Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar, eu acho. Não, eu acho que é melhor considerar e pensar como é que a gente faz com isso, do que dizer, não, vamos apagar essa diferença. Acho que é mais inteligente considerar para pensar como é que a gente elabora culturalmente a revisão possível, total, e a revisão que seja, que a gente queira fazer dessas diferenças. Mas eu acho que elas existem. Voltando à brincadeira. Pensando na ideia da dominância e da hierarquia e tal. Aí o Martin então trouxe lá de cima, aqui de cima, para a piscina, um submarino amarelo, que ele é da fase dos Beatles, submarino amarelo e tal. Então ele é antigo, ele tem quase 3 anos de vida, esse submarino, e um dinossauro que ele ganhou. E aí ele chegou com esses 2 brinquedos, e eu falei, legal, o que eles vão fazer, o que eles vão enfrentar? Ele falou, não pai, o dinossauro é o vilão, toma o dinossauro é o vilão, presta atenção. E eu tava estragando a brincadeira. E aí ele tava no submarino. Eu falei, o dinossauro é o vilão, mas o dinossauro, ele falou, na água, ele falou, nossa, o dinossauro pode nadar, ele ganha mais poder dentro da água, é importante isso. Aí eu falei, Martin, calma, né, porque tem que negociar a brincadeira. E aí foi isso e tal, e aí eu falei, bom, então tá, aí que eu queria chegar. Isso vai se desenrolar, mas aí que eu queria chegar. E eu falei, então tá, então esse dinossauro, ele tá aqui contra esse submarino, é isso? Ele falou, mas o problema é que o dinossauro vai perseguir o submarino. O dinossauro vai querer destruir o submarino. Era isso que ele queria fazer, ele queria ser perseguido. Aí eu falei, tá, mas esse submarino aí, como é porque ele não pode reagir? Ele falou, não, ele não tem armas.
Aí eu falei, mas Martim, ele pode lançar um raio, ele é amarelo, né? Um raio mágico do amor amarelo e destruir o vilão e tal, e acabou a história, tudo bem. Aí ele ficou bravo comigo, ele falou, não pai, não pode ser fácil assim, não é pra ser fácil assim, tem que ser difícil, senão a brincadeira acaba. Que é basicamente a definição de uma narrativa, né? Como eu dei lá na autoescrita já, para quem daqui está lá na autoescrita, a definição da narrativa é que tem que ser difícil, né? Senão a brincadeira acaba. E a brincadeira não é para ela acabar, não é para a gente resolver ela, é para ela continuar. Ela tem que continuar, então a gente tem que dificultar ela. E a narrativa é uma derivação disso. A arte, de modo geral, a arte narrativa, a arte de conflito, é uma derivação disso, em certo sentido. Contar histórias é uma derivação disso, porque enquanto a gente prolonga o conflito, a gente aprende com ele. E aí não só aprende sobre a dominância, a dominação, a hierarquia, mas aprende sobre muitas coisas, como eu vou dizer agora. Então ele queria ser perseguido. E aí eu topei, eu comecei a perseguir ele, então ele fugia de mim. E experimentava lá um certo medo, um medo simbolizado, que não era um medo real. E aí eu entendi que era muito divertido para ele que o dinossauro mordesse não só o submarino, mas a barriga dele também. Então eu mordia o submarino, mordia a barriga dele, aquilo, a gente ficou dando voltas na piscina, e aquilo durou bastante tempo e ele muito excitado. Ele, mais uma cena, mais uma vez, ele, mais uma cena. Falei, mas agora já foi derrotado. Não, mas cena 2 agora, mais uma cena. E isso foi seguindo. Então ele estava experimentando ali, a brincadeira servia para ele para que ele experimentasse e aprendesse sobre esses afetos, como o medo, por exemplo, como a felicidade de conseguir fugir, ou no caso da aventura, por exemplo, quando vamos em busca de não sei o que, existe a experiência do ir atrás de, que também é um outro desses sistemas, que é o da curiosidade, da pesquisa e tal. Então, em certo sentido, me parece que a brincadeira serve para muitas coisas, E aí, inclusive, pensando na lógica da hierarquia e tal, a brincadeira também vai servir como primeiras experiências da sexualidade. Né? Então, de quem fica por cima, como é que é isso e tal, isso tem tudo a ver com a sexualidade, tudo a ver, né? Então isso vai se conectar com outro sistema lá que vai desencadear, desembocar e dar a sexualidade. E a sexualidade não está desrelacionada da hierarquia, é óbvio. Né? Quem fica por cima? Como é que não estou falando que a sexualidade e a hierarquia se conectam no passivo ou ativo? Não é isso que eu estou dizendo, é mais complicado do que isso, né? Então a gente pode ter uma pessoa que é passiva no sentido, bom, eu sou passivo, eu sou ativo, mas que é hierarquicamente dominante no sexo, né? Então essas coisas estão conectadas. E aliás é um grande problema, enorme problema, quando a gente desconecta o sexo dessas coisas. Porque aí essa vontade de poder, de dominação e tal do outro vai vazar para outros campos que poderiam ser resolvidos e ser experimentados e brincados no sexo. Né? Então o sadismo encontra um bom lugar no sexo. Na vida ele é um pouco pior do que no sexo. Né? Então, não só o sadismo, mas um bom exemplo para pensar é o sadismo. Mas então a brincadeira parece ser esse lugar de teste e de aprendizado de muitas coisas, de muitas experiências que estão lá já. Como quando a gente vê uma narrativa, a gente tem aquelas experiências todas por empatia, por conexão, tudo que a gente já falou semana passada aqui. Então a gente aprende com aquilo. A gente experimenta coisas que a gente não precisa experimentar na vida, com tanto risco que traz experimentar coisas na vida. A gente aprende na brincadeira, que é a narrativa, por exemplo. A gente aprende na brincadeira, a gente experimenta na brincadeira e aprende, né? Nesse sentido. Então a gente passa por aquilo sem precisar realmente passar. A brincadeira é isso, você passa sem precisar realmente passar. Você passa por tanta coisa sem precisar realmente passar. Né? E aí eu vou colocar a pergunta que eu acho que é mais delicada, que abre um outro sistema, desses 7 sistemas, o outro é o sistema do cuidado, que é o de cuidar. Já falei disso ontem, mas é o sistema de cuidar. E ele é mais intenso nas mulheres. Ele está mais presente nas mulheres. Não, ele tem, porque ele tem a ver com ocitocina, progesterona, estrogênio, prolatina e tal, essas coisas todas. Então ele está mais intenso, especialmente na gravidez, óbvio, né? Sim, então ele está lá, inclusive por isso, eu acho, né, por conta dessa ideia de que as mulheres têm a capacidade de gerar uma criança e os homens não têm. Isso não quer dizer que eu esteja dizendo que as mulheres têm que ter filhos, não estou dizendo isso, é óbvio, né? Não estou dizendo isso, que mulheres têm que ser mães, não é isso que eu estou dizendo, mas que isso está lá. E aí eu pergunto, quando a gente vê crianças, meninas brincando de cuidar, de maternar nesse sentido, e a gente fala, a cultura é foda porque a gente dá boneca pra menina e tal, se é só isso, se é só um problema do cultural, machista, patriarcado e tal, se é só isso, será que é só isso? E aí uma pergunta de novo pra galera da antropologia, se em outras culturas existe, eu realmente não sei, gostaria de saber, se alguém puder me dizer, existe diferenciação do brincar entre os gêneros.
né? Que eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar, até para a gente poder entender o feminismo de outras maneiras, né? Ou pelo menos eu estou colocando minha ignorância em relação a isso. Mas que para mim sempre foi muito patente, assim, que nas escolas do Martins, que eram escolas teoricamente não caretas, que os meninos fossem brincar de aventura e guerra e duelo, e as meninas fossem brincar de contar coisas, de simbolizar e de cuidar, né? E de cuidar, não necessariamente de boneca, mas de cuidar. Não que o Martim não tenha vontade de cuidar, mas é muito menor do que a da Lola, que é a melhor amiga dele, por exemplo. E eles foram criados de um jeito similar. É claro que não, porque ela estava... É claro que não. É claro que ela recebeu uma carga enorme cultural de outra ordem do que ele recebeu. É claro que isso está no mundo, mas a pergunta é, será que é só da cultura? Ou, eu quero dizer, existe essa diferença entre menino e menina? Existe cerebral? E aí queria saber o que vocês acham disso, o que vocês pensam sobre isso e sobre outras culturas. Se alguém pode me dar aí essa informação, essas referências todas, se alguém souber. Mas o fato é que existe lá essa diferença no cérebro e isso também diz assim que talvez se o Martim encontra uma função em experimentar o medo no aprendizado que tem desses duelos, por exemplo, brincar de matar o pai, que nesse sentido é uma simbolização desse complexo de Édipo, dessa brincadeira. Então a brincadeira cumpre também essa função dele experimentar essa situação na brincadeira, sem o risco do Édipo real, né? Obviamente, então pode abrir outras tantas coisas, né? Mas se as meninas brincarem lá de cuidar e tal, quando a Lola vem pra cá, por exemplo, que a gente tem que brincar de família. Quando ela vem pra cá, a gente tem que brincar de família, sempre. Essa é dela, não é toda menina que é assim, é óbvio, mas isso é diferente. Não é toda menina que é assim, tá? É claro, tem menina que vai, eu sei, tem menina que vai brincar de outra coisa, mas se tem ali uma ideia de aprendizado também, né? Como é que a gente lida com essas diferenças desses brincares e os gêneros, entendeu? Essa é a pergunta. Mas é porque isso está lá. O que está se simbolizando nessas brincadeiras? Era isso, gente. Amanhã eu continuo esse assunto. Amanhã eu vou tentar falar de depressão e ansiedade, tá bom? Se tudo der certo. O que vocês acham disso tudo? Gente, muito obrigado, de verdade. Compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo para o YouTube entender que ele é um vídeo legal. Comentem aí embaixo, leiam os comentários, de verdade, se tiverem tempo e se puderem, leiam os comentários, porque isso é uma conversa mesmo, não sou só eu falando. Eu quero sempre que seja possível que a gente consiga fazer isso, continuar esse movimento, assim, entendeu? De pensar. E aí me mandem perguntas por aqui por baixo ou pelo direct do meu Instagram, que aí só eu leio, e a gente continua essa conversa. Amanhã eu volto com mais uma questão.